do painel, onde nós vamos falar muito sobre o setor financeiro, né, a parte financeira da prevenção de perdas. Lógico que nós falávamos um pouco antes, a parte financeira ela está em todos os slides, né? Lógico, nós vamos dar o foco em apenas alguns, mas é importante ressaltar que todos os slides, como nós falamos antes, temos perdas financeiras. Então, lógico, vamos focar mais em alguns. E para isso eu gostaria de chamar, para compor esse painel, a Lília Coelho, do controle do Jaú Serve, Marcelo Soares, diretor de prevenção de perdas do Grupo Big, Marcelo Alves, diretor de controladoria do Veran, para a gente compor esse nosso painel agora, que vamos falar sobre a parte financeira das nossas perdas. Bem, fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Bom, pessoal, como a gente falou antes, em todos os slides, conforme nós já temos essa percepção, nós temos sim perda financeira. Porém, nós focamos em alguns, para a gente realmente falar um pouco mais sobre a perda financeira. E aí até nós temos esse slide aqui para dar uma... Ele não está na frente para mim? Se puder colocar ele aqui na frente para a gente. Melhor. Então, vamos falar um pouquinho sobre, quando nós falamos sobre o nosso histórico de eficiência operacional ao longo do tempo, então nós temos ali um índice de 98,13 de eficiência operacional. Então, analisando esse cenário, quando falamos um pouquinho sobre o que isso impacta diretamente, né? E aí eu chamo o Marcelo para a gente falar um pouquinho sobre isso. Quando nós falamos de 98,13 de eficiência operacional, essa diferença que nos gera as perdas, o que nós estamos falando que isso impacta hoje diretamente, Marcelo, no nosso DRE? E depois que você falar, se os outros painelistas quiserem comentar também, é muito importante, tá bom? Ok. Bom, quando a gente fala do DRE, né, que é o demonstrativo do resultado do exercício, ou demonstração financeira, que alguns falam, a primeira coisa que a gente busca para ver é o resultado operacional, né? O que é eficiência operacional? Basicamente é a lucratividade, que é o resultado desse negócio, né? Então, quando a gente vê os 98,13, é a diferença, né, do que foi para a perda de 1,87, que já foi mostrado até agora, né? E aí, dos 98,13, a gente tem uma margem, né, que é muito baixa. Depois que a gente calcula a venda, vem essa perda, tira as despesas, né, falando de uma maneira bem sucinta, e a gente chega numa lucratividade que é muitas vezes menor do que o índice de perdas, que aí faz com que nós focamos de uma forma mais abrangente nas perdas. Então, quando a gente olha aquele painel que o Márcio mostrou desde o início, né, que fala do principal ali, da quebra operacional de 57%, a gente vê que boa parte está na quebra por vencimento, né? E aí, o vencimento já é relevante, mas também tem um ponto para colocar dentro daqueles 98 pontos. O resultado do exercício é importante a gente ter por comprador, por setor, né? Esse DRE, não só aquele convencional que a gente calcula mensalmente, calcular aí ou diário ou semanal, para que interage o comercial e operações, né? E aí ajudando a prevenção a tomar atitudes melhores, né? Para o resultado. E também olhando os indicadores extra DRE, né? Que aí uma idade média do volume do estoque, para não dar problema de rebaixa, né? Não dá problema de vencimento, né? Isso é uma coisa importante. E aí interage com o comercial e operações, um mapeamento melhor, né, disso. Também um mapeamento de despesas, né, que a gente pode fazer para ajudar nessa eficiência operacional do DRE. Então, basicamente o DRE, Ederson, é uma conta matemática simples, né? Continha de mais e menos, vai pegando a venda, menos o custo, a margem que é baixa,
impacta a todos, obrigada pelo convite, me sinto bastante honrada e adorei estar nesse painel financeiro, porque a perda, ela reflete, como acabamos de falar aqui, vocês estão escutando desde cedo, em todos os departamentos da empresa, né? Então, quando a gente fala de um DRE e a gente fala de um resultado operacional, a perda, ela começa influenciando desde aquele produto que você deixou de vender, então ela já influenciou de cara a primeira linha, que é a venda, né? Depois ela já começa influenciando os impostos, porque nós temos estorno de crédito a toda a perda que a gente executa, então a gente faz uma perda no momento que a gente compra aquela mercadoria. Nós somos um varejo, a gente adquire uma mercadoria para ser vendida, e é nesse momento, quando a gente dá entrada nessa mercadoria, né, os impostos que estavam embutidos nesse custo, eles são creditados para que a gente venha pagá-los no final, quando a gente vende o produto. Só que quando a gente gera uma perda, desde 2016, que nós não podemos mais fazer CAT, nós temos que emitir uma nota fiscal, e essa nota fiscal vai gerar um estorno de crédito. Então, a perda, a gente costuma olhá-la somente pelo material, mas não é só o material, é o material e mais os impostos. Então, não é só o custo do material, é o custo do material e os impostos que eu vou ter que devolver, tá, para o governo que deu um crédito para nós. Então, a gente aumenta também os nossos impostos. Com isso, perdemos receita líquida. É a próxima linha, né? Aí começam a vir os nossos custos. Quando a gente tem os nossos custos de mercadoria, eles estão impactados pela rebaixa de preço e estão impactados pelas diferenças de perda não identificada. A perda não identificada, ela cai diretamente no nosso estoque e ela rebaixa a nossa margem. Então, vai sobrando cada vez menos para a gente pagar nossas despesas. E a perda vem como mais uma despesa. Então, a perda, além de tudo, além dela gerar o estorno, reduzir a nossa margem, ela ainda é uma despesa. Então, tudo isso vai injetando diretamente na nossa última linha e prejudicando. Então, essa amplitude, né, da gente começar a enxergar a perda em todos os departamentos, ela é extremamente importante, porque ela realmente não é isolada como sendo um único departamento. Ela navega, trafega por todas as áreas da empresa. Soares, gostaria de complementar? Sim. Bom dia a todos também, obrigado pelo convite. Queria falar 3 pontos em cima do que os colegas já falaram. Eu acho que quando a gente vê a evolução do número, né, e a gente pega no gráfico aqui desde 2013 até 2021, como o Márcio Milan comentou na apresentação dele, né, que tem uma tendência de melhora dessa eficiência operacional, da redução das perdas, né? A gente vê aqui a importância que a área de prevenção de perdas tem dentro da organização, né? Então, acho que isso é um ponto super importante, porque é uma área que tem que ser vista como área de resultado mesmo. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente sempre comenta, a gente sempre fala e tem que ficar muito claro. Uma área de prevenção de perdas, uma área de eficiência operacional na organização, ela vai buscar o resultado financeiro, é para isso que ela existe. E a gente vê no número aqui. Quando a gente compara com um outro gráfico que apareceu na pesquisa, que foi a evolução, né, das empresas que possuem uma área de prevenção de perdas, né, a gente vê também que essa evolução ela é igualzinha a esse gráfico aqui. Começou agora 60% no início e esse ano apresentou 73% das empresas que têm uma área de prevenção atuante. Não é à toa que o número tem melhorado, né? Então, isso tem uma relação muito importante e eu acho que é fundamental deixar isso aqui registrado, a importância que isso traz para as organizações. O outro ponto, ainda falando de resultado aqui, a gente viu aqui, né, uma eficiência de 98,13%. Quando a gente olha por categoria dentro dos negócios, né, muitas vezes a perda ela é maior do que a própria rentabilidade. Né? Se você abrir um negócio, ou se você abrir os departamentos dentro de cada um dos setores dos negócios, às vezes a perda é maior. Então, isso, de novo, só reforça a importância que tem, né, qualquer programa de prevenção de perdas, qualquer programa para reduzir, né, para melhorar a eficiência operacional e para reduzir todos esses desperdícios aqui, o impacto que isso traz no financeiro. E quando falamos em eficiência operacional dentro do negócio, então é bem como você falou, né, Marcelo? A gente consegue enxergar e ver todas essas oportunidades, né, em todas as linhas, seja do DRE,
eficiência operacional, ela está linkada em todos os departamentos, né? Desde o estratégico à operação. Então, isso para nós é muito, muito importante. Esse slide também é muito legal e a gente queria até focar um pouco nele, e aí até falar com o Marcelo novamente lá. Então, nós percebemos o quê? Lógico que nós tivemos todo um ano muito diferente aí, né? 2019, 2020, com todos esses problemas que nós tivemos de saúde pública. Só que dentro a gente viu também no slide anterior que a nossa eficiência operacional, ela caiu, né? Ela caiu um pouco, então nós perdemos um pouco de eficiência operacional, automaticamente as nossas perdas subiram. E aí eu queria linkar, Marcelo, se você acha que quando nós falamos em treinamento, em prevenção de perda para os nossos colaboradores, se faz sentido, ou seja, nós reduzimos nosso investimento com treinamentos, né, devido a toda essa situação, mas também a gente percebeu que a nossa eficiência operacional caiu, ou seja, nossas perdas aumentaram. Você acha que isso pode estar linkado? O aumento das nossas perdas e esse treinamento de prevenção de perdas que nós deixamos de investir devido à situação, tu acha que está linkado para o aumento ou reduziu a nossa eficiência operacional? Bom, eu acredito que está linkado sim, diretamente, né? Nós tivemos um ano bastante... Esses anos que passaram de pandemia, né? O turnover já é bem complicado de quadro de pessoal, de prevenção também é bem complicado. E nós tivemos bastante casos que acabou saindo, e aí o tempo de reposição do RH não estavam conseguindo, por incrível que pareça, mesmo com os índices de desemprego, e não podia também fazer, como o turnover estava sendo grande e trocando pessoas, e também não podia reunir pessoas para treinar, você acabava colocando pessoas para treinar full time, né? E fora que muita coisa aconteceu, então aumentou também o fluxo de pessoas, andaram soltando alguns, aqueles que a gente fala de clientes que nós não queremos, né? Aqueles caras que pegam os nossos produtos nas lojas. E aí, automaticamente, isso teve um aumento disso e uma diminuição da capacitação das nossas equipes, né? E o outro ponto é o fluxo de caixa, Ederson, que aí, com o fluxo de caixa mais apertado e a necessidade por falta de embalagem, uma série de coisas que tiveram no mercado, a preferência era colocar esse dinheiro que as empresas têm para um estoque de segurança maior e também para despesas voltadas para a prevenção da pandemia, né? Materiais, enfim. Então, acho que impactou sim. E acredito que agora vem melhorando com a própria melhora da liberação, né, desse problema que nós passamos. Ou seja, então, não é que a gente gastou menos, nós deixamos de investir e isso impactou diretamente lá no nosso resultado. Não é isso, Marcelo? Eu acho que Você quer falar? Eu gostaria de completar o comentário sobre treinamento. Eu não sei se todos concordam, mas quem faz a diferença são pessoas. Se a gente não investir em pessoas, a gente não vai ter resultado, seja de última linha, seja de eficiência operacional. Então, o treinamento, ele não pode faltar. Nós sabemos que com a pandemia, né, nós evitamos encontros de muitas pessoas, então a gente não pôde, muitas vezes, estar realizando treinamentos, e mais essa questão do turnover mesmo, muita gente saindo, a doença, absenteísmo elevado, isso a gente sabe que contribuiu muito para essa piora do número, né? Mas o treinamento, financeiramente falando, ele se paga. Toda vez que a gente fala o custo é alto, financeiramente é elevado, nós sempre temos que fazer uma conta e chegar ao final se aquilo está se pagando. Se está sendo pago aquele investimento, ele é extremamente lucrativo. E treinar pessoas se paga, porque ela vai gerar resultados eficientes melhores. Era isso que eu queria completar, Soares. Perfeito. E eu acho que tem outros dois pontos também importantes, né? Como os colegas já colocaram aqui, a gente está falando de eficiência operacional. A operação é execução. Processos de prevenção de perdas bem executados, né, vão trazer o resultado. E para isso o treinamento é fundamental. Seja na área operacional, na área de prevenção, na frente de caixa, no recebimento de mercadoria, armazenamento, manipulação, enfim.
Todos os processos que a gente tem nas nossas lojas, se não tiver uma boa execução, vai impactar depois no resultado. E o fechamento de tudo isso é a cultura. Quanto mais treinamento, quanto mais capacitação no tema a gente tem na organização, você aumenta a cultura de eficiência, você aumenta a cultura de prevenção de perdas na organização. E isso, com certeza, fica por mais tempo. Não é aquele programa que começa e acaba. Né? Você tendo a cultura, você começa um programa, tem a continuidade e ele fica perene. Você só vai alimentando, né? E continua tendo os resultados. Inclusive porque um plano de ação só é bem feito se todos conhecerem os processos, o que precisa ser feito. Não adianta a gente ter uma equipe de açougue que o próprio açougueiro não sabe o que a gente espera dele, o que a gente precisa que ele execute, como ele deve fazer aquele recebimento, né? Como que ele deve fazer aquela limpeza da carne. Esse rendimento que ele gera na carne é margem. Né? Se esse fornecedor está mandando uma carne mais suja do que ela deveria estar sendo enviada, né? Se aquele açougueiro não tiver ciência que ele tem um índice para dar geração daquele rendimento, aquilo, se for superior, já afetou a nossa margem. Se afetou a margem, afetou a eficiência operacional, afetou a última linha. Tudo é interrelacionado, não tem como não ser relacionado. E o treinamento e o processo é fundamental. As indústrias já fazem isso há muitos anos. E o varejo já percebeu que, se ele não fizer isso, as margens estão cada vez menores. Então, se a gente não investir em pessoas, de novo, insisto, né, nós não vamos colher resultados positivos. E a gente vê muito isso, e eu acho que é algo bem visível, né, para quem trabalha na prevenção de perdas. Soares, eu costumo dizer dentro da minha companhia, se você pega, por exemplo, hoje um supervisor, ou não sei como as outras companhias chamam, líder de prevenção de perdas, a gente percebe o quanto a capacitação é importante, porque ele tem que ter um conhecimento em todas as áreas. Não sei se vocês concordam. Então, quando a gente fala, quando eu falo muitas vezes que acontece uma promoção dentro da companhia, que promove lá um supervisor de um outro departamento para gerente ou para uma outra área, a gente vê a dificuldade que ele tem de ter conhecimento nas outras áreas, porque ele era focado somente num departamento. E quando você chama, né, uma pessoa da prevenção de perdas que tem um treinamento focado em todos os departamentos, então ele tem uma facilidade de fazer uma gerência, né, com mais profissão, porque ele já tem um conhecimento técnico dentro de todas as áreas, porque senão ele não consegue fazer, ele não consegue ter essa eficiência operacional. É isso mesmo, isso é uma tendência. Pegando pela experiência própria no BIG, a gente tem vários casos de pessoas que trabalham no time de prevenção, que fazem um excelente trabalho e que são convidados para assumir outros cargos na operação. E aí entra um pouco daquilo que eu falei da cultura. É uma pessoa que nasceu dentro da área de prevenção e que leva para a operação essa cultura, e o resultado sem dúvida, é sucesso, né? Ele já vem mais pronto, né, para outra função, porque ele atua, como você disse, né, em todos os departamentos, né? Ele conhece praticamente a loja como um todo, né? É isso mesmo. É isso que você colocou, é extremamente relevante. A pessoa que trabalha com prevenção de perdas, e agora essa nova nomenclatura, né, de eficiência operacional, que é saudável no sentido quando a gente reconhece a importância da área, né? Essa pessoa, ela tem uma visão de floresta, ela tem a visão da empresa como um todo, né? Ela sabe onde geram os impactos. Então, essas pessoas que são treinadas dentro da área de prevenção de perdas, ela tem uma condição plena, né, de assumir várias funções e vários postos importantes na empresa, né? Conversando ontem com o Ederson, né, a gente estava falando sobre inventários, e você estava dizendo que você tem uma equipe, né, se você quiser colocar para nós, né, que controla a devolução, que controla a troca. Então, assim, a figura do funcionário de prevenção de perdas, né, e agora de operação, ele tem essa visão geral, isso é muito importante. Eu acho até que a pergunta é outra, né? Antes de... muitas vezes você pergunta assim, não é quanto você quer perder, é quanto você realmente quer investir, né? Que isso eu acho que vai fazer todo o diferencial lá na tua última linha, se você está com 98,5, ou você está com 99, ou você está com 97, eu acho que vai impactar, não é quanto você quer investir. Não sei se o Soares quer falar, ou Marcelo. Não, eu só ia comentar um pouco do número, né? A gente está dizendo que houve uma redução. O treinamento ainda continua sendo, percentualmente falando, a ferramenta mais adotada. Mais né? adotada. Então, vai muito de acordo com o que a gente está dizendo. Isso o mesmo. Ponto de atenção que a gente está trazendo é que ele caiu.
né? Ele já foi maior, né? Foi melhor. Mas ele ainda continua, né, colaborando com o que a gente está dizendo aqui, continua sendo ainda a ferramenta mais adotada para a gente ter um programa de eficiência com sucesso. Essa tela a gente está falando bastante de investimentos, né? E eu vou repetir o que eu já disse. O investimento ele tem que se pagar. E investir em tecnologia também é importante, porque a gente precisa de velocidade e de confiabilidade nas informações, porque senão a gente pode estar analisando um número errado. E isso é muito pior do que não analisar. Então, analisar um número errado, a gente pode seguir um caminho errado, né? Então, o investimento em tecnologia também é muito importante, né? Nós temos que diminuir anotações manuais. Quanto mais a gente conseguir ler códigos de barra, agora essa mudança que nós vamos ter aí no código de barra, para podermos enxergar a validade no código de barra, nós temos que pedir essa parceria para os nossos fornecedores. É muito importante que isso aconteça, porque hoje os perecíveis a gente consegue controlar, através do código de barra da etiqueta, a validade daquele produto. Então, num inventário, numa contagem, a gente consegue levantar essa informação. Mas ainda nos produtos que são comercializados diretamente com o código de barra do fornecedor, que são os nossos GTINs, né, os nossos EANs, a gente não consegue ter essa visão da validade. E isso ajuda a gerar um alto índice de itens vencidos, né? Que, novamente, vai afetar a nossa linha financeira. É perda. É isso mesmo. Okay? E quando falamos de eficiência operacional, né, que era a nossa prevenção de perdas, não podemos confundir com correção, né, Lilian? Ou seja, porque inventário, eu costumo dizer que é contagem de cadáver, né, de morte, você não consegue mais ressuscitar. Então, o trabalho tem que ser sempre feito preventivo, né, para que você lá na frente consiga, não tenha nenhuma surpresinha, né? Sei lá, no final do teu inventário, você não tem uma surpresa com uma perda maior que você esperava no seu estoque. Aproveitando isso que você já puxou o tema de inventário, né? O inventário, ele é necessário para a gente alinhar os nossos estoques e corrigir os desvios. Mas são desvios, né? Vocês viram no último painel que foi apresentado que o maior índice é operacional, né? Então, na verdade, o que acontece? Se uma pessoa digitar um material errado, na hora da venda, colocar um produto mais barato do que o produto que está saindo, mudança de linha, produto fora de linha é um problema muito sério também. Toda vez que um produto, que o comercial coloca aquele produto fora de linha, ele vai saindo do farol de controle, né? E a loja, às vezes, ela já está habituada com aquele produto, então, às vezes, ela vai usar o código errado numa balança, ela vai digitar, às vezes, aquele produto errado, e às vezes aquele produto fora de linha já está com um preço bem mais baixo do que o novo que entrou. E na hora que ela gera uma fatura errada, é margem novamente que é prejudicada. Então, vocês, a gente já começou a falar agora já falamos de remarcação, data curta, agora já estamos já no inventário, né? E a gente sabe que as empresas, às vezes, não investem tanto em equipes internas para fazer essa verificação. E, novamente, isso é um investimento importante, né? A própria empresa conseguir fazer as suas análises, né? Correções. Acho que isso é muito válido. E aí o especialista aí é o nosso colega Ederson. É um desafio, né? Eu acho que inventário é um desafio, porque se a gente vem para dentro da própria pesquisa, a gente percebe que existe vários formatos de inventário, né? Então, acho que cabe dentro das nossas operações a gente ver o que nos traz mais resultado e a gente ir cada vez mais aperfeiçoando. E uma das perguntas que a gente faz para... O inventário, os ajustes de estoque que a gente executa no inventário, tudo que a gente faz saída, né, a gente tem que emitir nota fiscal também. Toda a saída de material, ela está saindo do nosso estoque. A gente tem que emitir nota fiscal disso. Entrada, que é uma correção, porque normalmente entrada a gente não fabrica aquele produto, né? Então, quando a gente dá uma entrada de ajuste no inventário, com certeza é erro operacional, porque você vendeu outro produto no lugar daquele, né? Ou recebeu errado dentro de uma caixa, que o fornecedor era para ter enviado asinha de frango e mandou fígado, mandou outro produto. A gente sabe que isso, infelizmente, às vezes acontece, né? Então, toda entrada, o governo não exige emissão de nota fiscal. Você só faz uma simples entrada, mas a saída, ele quer ser notificado, porque vai ter novamente estorno de crédito, né? Então, não escapa nada aos olhos do governo, né? O governo, ele está ali atento, porque ele também quer ter o lucro dele, né? E o lucro dele acaba, às vezes, acontecendo em cima da nossa ineficiência, né? Então, isso é muito importante. Agora, quanto a ser rotativo, comumente imperecíveis, ele é muito importante para a gente estar alinhando o nosso
porque não vai localizar o item para entregar. Então, o inventário acaba sendo importantíssimo. Você falou um ponto importante aí da questão do digital, né, do e-commerce, né? Atualmente, até nesse último tempo de pandemia, foi um modelo de negócio que cresceu muito para todo o segmento. Então, a importância de ter um estoque ajustado ultrapassa só essa questão que a gente está falando de apurar o resultado da perda, da quebra, de contribuir na questão da ruptura, enfim, porque vai atingir também esse outro negócio que tem crescido e não vai parar, que é como que ela colocou aqui, quer dizer, o digital hoje, se você não tiver um estoque ajustado, o inventário faz parte disso, né? Você vai perder venda, você vai tratar mal o seu cliente e depois a gente reclama, né? E o inventário, né, Soares, ele te dá um norte, ele te dá um norte de todas as tuas ações. Nós tivemos até em 2021, a gente teve uma melhoria, uma eficiência operacional melhor de 35%. Por quê? Você começa a focar, né? Quando você conta, que você percebe que está faltando no teu estoque, você consegue ver o que está faltando e dentro daquele conhecimento técnico que nós já temos, né? Você direciona as forças corretamente, não é isso? Não sei se o Marcelo quer dar uma. No tema inventário, eu acredito bastante no modelo hoje rotativo, né? Lógico que cada um tem que avaliar, igual a Lilian falou, a sua empresa. Só que eu já fiz modelo geral anual, geral trimestral, bimestral, e sempre tinha uma grande quantidade de erro. Que aí tem um ponto importante que a Lilian falou agora, né, que é a devolução dos impostos, que o governo quer só a devolução dos impostos, né, pelo valor negativo. O crédito, ele não deixa. E aí o rotativo é o grande ponto que corrige isso. Você conta, por exemplo, um item negativo, já conta a família, né? Então a grande dica, né, e pelo menos para mim, na minha experiência, a partir do momento que eu usei até o que a gente começou agora falando que era o DRE, coloquem esse número como se fosse minis DREs, né? Eu implantei um inventário numa loja, faça um piloto. Implantei, estou gastando R$3.000, sei lá, com 2 funcionários. Quanto que esses créditos eu deixei de devolver indevidamente, quanto que eu revisei uma receita que eu pude calcular uma margem certa e, consequentemente, calcular o preço da mercadoria certa, quanto que isso me dá uma informação mais rápida de desvios que eu posso estar colocando uma câmera oculta, alguma coisa com tecnologia para evitar. Então, assim, o inventário ele é visto por muitos varejistas hoje como correção de estoque, né? Eu tive uma auditoria, por exemplo, que eles me cobraram inventário geral, foi a Price. E eu falei, não tem inventário geral, tenho rotativo, de tal modo que eu rodo o estoque pelo menos uma vez por ano. Então eu rodo a curva A 4 vezes, a curva B 2 vezes e a C uma vez por ano. Eles validaram, eu mostrei a eficiência que tinha da identificação dos problemas e eles não tiveram argumentação suficiente só para a área fiscal para mudar isso. Então, o inventário é uma das premissas principais para essa área de prevenção de perdas, porque como estratificou aqui a quebra conhecida, né? Tem vencidos, tem a vencer. Quando você faz o inventário, você começa a estratificar também e começa a correr atrás dos problemas para fazer plano de ação para aumentar a eficiência operacional. É isso aí. E também o que a gente vê muito no nosso inventário é um balizador também para investimentos, né? Então, você tem tecnologia de recebimento, tecnologia de prevenção dos produtos de alto risco, tecnologias de investimento que a gente está vendo muito nas frentes de caixa, né? Realmente ter certeza do que está passando, do que não está passando. Então, a gente vê que isso baliza e dá um direcionamento para a prevenção de perdas com um foco específico, né? no que vem perdendo. Não sei se o Soares quer pegar um gancho nisso. Eu acho que a Lilian já colocou bem o ponto, né? Eu acho que é essa questão de você ter, né, o estoque apurado e o investimento direcionado depois do resultado que vem. Acho que está bem dito aí. Lá no JOLSERV, a gente costuma dizer que o inventário é um evento, né? A gente trata o inventário como um evento.
Por quê? Porque ele traz muitas informações. O resultado apurado do inventário, ele traz várias informações. A gente consegue apurar dias em estoque daquele material que está parado, vencimento, né? Qual é o departamento que está gerando maior dificuldade ou maior divergência de preço, ou de valores, ou de quantidades. Então, a acurácia que a gente tem em cima disso. Então, é muito importante. O inventário ele tem que ser bem feito por quem conhece. Não adianta colocar uma pessoa que não sabe o que é Lé com Cré, né? Porque vai contar errado. E a gente volta no treinamento que a gente falou anteriormente. Volta no treinamento. A gente sempre vai estar voltando em pessoas, né? É um círculo. É isso aí. O Ederson, essa parte do inventário, nós tivemos, assim como alguns varejistas tiveram uma redução de despesas e acaba tendo redução de headcount. Eu sofri uma redução significativa no quadro de inventário. E como o Marcelo falou, a cultura disseminada ela é tão importante que eu cortei, eu passei a não conseguir fazer um pedaço da curva C, 30% da curva C. A operação entende tão importante junto com o comercial, porque para não faltar mercadoria, não ter ruptura, impactar outros índices até para a nossa eficiência operacional, que a operação, que era um setor que reclamava de inventário, passou a fazer o inventário. Aí o que a gente fez? A gente faz uma amostragem agora da contagem deles para eles saberem que tem uma verificação. Só que eu nunca imaginaria que a operação ia levantar a mão e falar, vou fazer inventário. Então, a cultura é uma coisa realmente que precisa ser trabalhada. Soares, viu? Mas é bem assim, né, Soares? A gente percebe esse alinhamento, né, entre todos os setores, né? É o que a gente está dizendo aqui. Quando percebe o ganho de eficiência, quando percebe o benefício daquele processo, né, acontece isso aí. Antes, putz, vai ter que fazer inventário de novo, né? Agora, quando que eu vou fazer o próximo inventário? Ele vende melhor, ele compra melhor, e eu acredito que deixa a operação muito mais saudável. E quando a gente volta para a nossa eficiência operacional e a gente começa a olhar os nossos reloginhos ali que nos mostra onde realmente nós temos que determinar mais força, e isso ficou muito legal, esse formato, essa visualização, né? Então não precisa você ser técnico em prevenção de perdas para você olhar um gráfico desse e você saber onde você tem que distribuir as suas forças de uma maneira mais eficiente. E aí, Soares, eu deixo ali já que nós demos uma olhada antes, nós falávamos nós falávamos muito, né, sobre perda financeira, e a gente encontra perda financeira em todas as casinhas, em todos os reloginhos ali, nós temos perda financeira. Perda financeira, perder o dinheiro é perda financeira, né? Não sei se você quer direcionar, de repente, algo sobre alguma desses nossos modelos de... Posso começar? Bom, falando primeiro do número, né, que a gente está vendo aí, eu acho que, como foi dito, está bem claro, né, essa estratificação, aonde a gente tem que atuar, genérico, né, que é o ponto que eu acho que cabe para todos esse aqui é a média, né, do segmento, mas quando você compara com o seu negócio, né, com certeza vai estar muito parecido com isso. Às vezes um pouco mais na questão do desvio operacional, um pouco menos no erro administrativo, enfim, mas não vai fugir muito esse gráfico aqui, né, vai ficar muito parecido. Então acho que isso é uma boa referência, né, aliás não, uma excelente referência para que a gente traga para dentro das organizações e comece a atuar fortemente com relação a isso. O outro ponto, né, que a gente coloca, né, que eu queria colocar aqui, é um pouco no outro slide que a gente estava olhando também anteriormente, que é aquela questão da área, de novo eu volto, né, da área de prevenção de perdas nas organizações, né, o quanto que algumas empresas colocaram que não tinha área, né? Que ainda não tinha essa área dentro da organização, dava 23% na última pesquisa, né? E o ponto depois era o porquê, né, que não tinha. Acho que é o slide 17, né? Não sei se não está no programa. Eu não lembro, acho que não era o 17, acho que era o quinto slide, eu não lembro agora. Slide. É o quinto e o sexto, mas tudo bem, se der para colocar, melhor, mas... Se o pessoal da produção consegue, mas se não conseguir, programa ao vivo, né? Programa ao vivo é assim, né? Mas assim, mas eu posso comentar o que eu quero, acho que é o quinto slide. É o quinto slide, eu acho.
O que eu queria colocar, assim, o que chamou muito a atenção e que reflete nesse último gráfico aqui que a gente viu, é o motivo, né, que as empresas não têm a área de prevenção de perdas, né? Ela é aquela que mede lá quanto o percentual de empresas que... Está bem no começo da apresentação, acho que é o 5º slide, é bem no começo da apresentação. Só para contextualizar o que o Marcelo Soares vai falar. E está lá escrito que era o 23%, né, que é as empresas que não têm, o motivo é, o custo é alto, não tem investimento para fazer, então a gente volta naquela questão de cultura e da visão. Se a gente quer criar uma área de eficiência operacional, então é isso que eu quero reforçar aqui, né? As empresas precisam entender que o profissional de prevenção de perdas é o profissional que vai trazer resultado para a organização. Então não é custo. Não é custo, é mais para frente. É um investimento. E às vezes tinha uma resposta lá escrito assim, o custo não se paga. Bom, para colocar o custo não se paga é porque a perda já é zero, né? Que não tem mais nenhuma oportunidade, né? Que a gente sabe que é difícil ter isso daí. Então, acho que isso traz, né, o reflexo aqui depois no nosso resultado final. Então, esse era um ponto que eu queria enfatizar aqui nesse gráfico aqui. Eu quero reforçar o que você falou. Né? Às vezes eu insisto, né, num tema, porque eu acho que a gente às vezes tem que insistir no tema. O investimento se paga. Isso está comprovado. Né? Tanto está comprovado que as empresas que têm os melhores resultados são as que têm a menor perda e a melhor eficiência operacional. Então, tem que se colocar no papel. Às vezes a empresa se assusta e acha que ela vai ter um aumento de headcount, de pessoas. Claro que o custo de mão de obra no Brasil, nós estamos aqui falando de área financeira, né? Nós sabemos que é muito alto o custo de mão de obra, né? Não o salário, mas o custo da mão de obra. Porque a gente paga mais de 69% de encargos. Então, a gente sabe que pesa muito colocar uma pessoa a mais no nosso quadro. Mas a gente tem que fazer a conta. O quanto isso vai se pagar. Que foi o que o colega falou aqui. Vamos fazendo pilotos, né? Vai medindo o quanto aquilo vai ser eficiente. Não precisa começar com uma equipe de 12, 15 pessoas, nem vai ter braço para aquilo. Começa, pelo menos, estratificando a causa, né? Comece a tentar levantar dados. No painel anterior, o nosso querido coordenador aí, o Gomes, ele fez um comentário que quem não conhece seus números, né? Como que vai trabalhar se não conhece os números? A prevenção de perda, ela vem trazendo esses números, né? Ela traz as informações para que a gente possa atuar sobre elas. Então, não ter um departamento que analise as perdas, o prejuízo é muito maior do que o custo que vai ser aplicado nesse investimento. As empresas precisam colocar isso no papel e começar gradativamente, degrau a degrau. A gente precisa dar pelo menos o primeiro passo, né? Marcelo. A gente tem que fazer uma meia-culpa, viu, Ederson, a equipe de prevenção. Eu acho que muitas vezes a gente não sabe demonstrar o verdadeiro benefício, né? Eu vejo muito, no mercado você vê um pouco de blá blá blá, né? Vê o pessoal falando, é bom, não sei o quê, mas não põe no papel. Então, se você tem 20 lojas, 100 lojas, fala, confie em mim nesse projeto, né? Dê a cara a tapa, faça em uma loja. Fala que você vai gastar quanto? R$3.000? Às vezes a gente gasta dinheiro com um projeto de um produto que não sabe se vai dar certo, por que não gastar num projeto da prevenção de perdas? Então, um pouco também é levantar a mão, estufar o peito, né, e colocar a voz mesmo para ser ouvido, né? Tem que fazer isso também. É dar a cara para bater, né? Com certeza. E foi um cuidado, eu acho que o comitê teve muito, né, quando nós avaliamos ali a nossa metodologia, é um cuidado que a gente tem muito, porque às vezes é fácil dizer que eu não tenho uma equipe, eu não tenho perda. E aí vem de encontro que você falou, né, Marcelo? Se eu não meço, como é que eu sei qual é o meu número, né? Se eu não estou me... Dessa questão do novo conceito, né, que a gente viu hoje aqui, né, na apresentação, né? Eu participo da ABRAP, que é a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, muitos colegas aqui também participam, né? E é muito bacana a gente ver, porque é um conceito que, quando a gente fala aqui de eficiência operacional, né, de ganho de eficiência operacional, é um conceito que lá a gente trata como perda ampliada. Então, é muito gratificante para nós, né, que já falamos isso lá há algum tempo, ver que o conceito está
dentro das organizações, né? Então, acho que esse é um ponto importante que eu queria ressaltar aqui, porque não se restringe única e exclusivamente ao resultado da quebra, da perda. A gente viu aqui um monte de coisa que a gente falou aqui de resultado, de margem, no fórum anterior falaram também. Então, esse conceito da perda ampliada, que, como eu disse, já foi amplamente discutido na ABRAP, e a gente está colocando esse ponto nas nossas pautas de reuniões e trabalhando isso, né? Porque essa associação é formada por profissionais da área. Então, cada um levando isso para suas organizações. O conceito de prevenção de perdas e para que a gente consiga, assim, ter uma melhora, ser mais eficiente. É a visão estratégica do negócio. E de resultados, que tem tudo a ver com esse tema que foi colocado aqui. Lilian, para nós fazer um fechamento? Sim, vamos lá. Como controller, eu fico muito feliz com essa visão ampliada, né? Eu já concordava com a ABRAP, né? Nesse sentido, o Carlão tem uma visão muito ampla sobre isso, né? Porque a perda realmente ela não fica restrita apenas àquele material, àquela diferença, aquilo que a gente jogou fora, aquilo que a gente desperdiçou, mas em todo um contexto, né? Então, a controladoria ela justamente tem esse papel de fazer essa análise global de tudo, de ter os números, ter os indicadores para ajudar, para orientar. Obrigado. Marcelo, fechamento? Bom, essa cultura, igual o Marcelo falou, da perda ampliada, agora a eficiência operacional abordada pela Abras, corrobora muito com o que eu acredito. Eu acredito muito que a gente tem que pegar esses conceitos de visão sistêmica realmente e disseminar com pessoas. Nós temos que conversar o tempo todo com pessoas, porque o nosso negócio a gente vende serviço, né? Então, nós lidamos com pessoas, então, às vezes, a gente fica fazendo gestão por detrás da mesa. Então, é muito importante isso. Não lembro qual empresa que era, estavam tentando aumentar as vendas. Um estagiário ficou passando do lado e estava lá um grupo de pessoas estratégicas e ninguém achava como aumentar a venda. E o menino fez um comentário lá, ele não sabe a grandiosidade que isso foi, falou, diminui o bico. Né? Porque aumenta o bico, perdão, que o bico era menor. E aí, consequentemente, sai mais pasta de dente e aumentou a venda dos caras. Então, a gente tem que ouvir as pessoas, né? E acreditar realmente. Outro ponto, além de analisar a perda, essa parte faça mapeamento das suas despesas, né? Porque a gente mapeou, por exemplo, no ano de 2019, coletamos... Posso até falar esse número tranquilo, em torno de 1,5 milhão de benefícios de um negócio chamado Fator K, que eu não tinha ouvido falar na minha vida, e uma assistente do meu setor, por mapear a conta de água e esgoto. Presidente, seus filhos de aço, você sempre fala o seguinte, e vem de encontro que o Marcelo falou, não se faz operação de trás de mesa, né? Operação você tem que sair do estratégico aonde vai fazer a execução, porque não adianta você... combinar na área estratégica e realmente o que você combinou não está acontecendo na outra ponta. Pessoal, muito obrigado. Agradecer a Abras por essa oportunidade e nos encontramos aí nos próximos eventos. Forte abraço a todos.